Voltamos a estar consigo para mais um episódio da Escola Bíblica. Seja bem-vindo a esta escola onde aqui você pode aprender claramente tudo aquilo que a Bíblia tem para nos oferecer e, de um modo muito particular, durante estes episódios temos vindo a falar do livro aos Romanos. Para nos ajudar nesta conversa temos sempre a companhia amiga do pastor Pedro Esteves. Pedro, obrigado por estares connosco. Nós temos sempre o hábito de começar com um sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos debruçar-nos sobre a condição humana e uma das características desta condição é a morte. E nós vamos hoje, com a ajuda do apóstolo Paulo, compreender como é que a morte se tornou parte da condição humana e qual é a solução para esse grave problema. Ok, vamos ver esses aspectos, mas antes vamos a uma leitura bíblica que se encontra em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 5. Vamos escolher o versículo 12 como ponto de partida para a nossa conversa. O versículo bíblico diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Foi por isso que todos pecaram. O que é que Paulo está a descrever nestas palavras? O que é isto? Como é que ele explica esta relação da condição humana? Sim, podemos dizer que, de facto, é da condição humana que se trata e talvez a primeira grande lição que podemos retirar destas palavras é que o apóstolo Paulo dá aqui uma boa explicação para a realidade da morte. É por isso que este texto dá um contributo importante para aquilo que nós podemos chamar a antropologia bíblica, dito talvez de uma maneira mais simples, dá um contributo para nos ajudar a compreender quem é o homem, em termos da sua essência, da sua natureza, da condição, portanto, que faz de nós seres humanos. A antropologia, existem muitas alternativas. Nós temos na ciência, na filosofia, diferentes posturas em relação à tentativa de explicar quem é o homem e a realidade que nós vivemos no dia-a-dia. A Bíblia é, em grande medida, um livro que propõe uma ideia clara de antropologia, naturalmente, desde logo baseado no conceito de criação, da existência de Deus, mas a morte é, aliás, um dos elementos-chave para compreender quem é o homem. É um dos temas que vem na Bíblia, não é? E esse é um dos temas que a Bíblia explora de maneira muito clara, umas vezes intencionalmente, os profetas, os apóstolos falam sobre a realidade da morte, outros, através da reflexão teológica e na tentativa de explicar, como aqui encontramos o apóstolo Paulo, que está numa reflexão sobre a justificação pela fé, que ele está a fazer ainda no capítulo 5, e vamos encontrar aqui alguns termos que nos ajudam realmente a compreender quem nós somos enquanto seres humanos. Isto porque a morte, quer queiramos, quer não, colide claramente com a natureza que Deus nos oferece. Não é? Essa, aliás, é uma das grandes evidências de que o ser humano é essencialmente um ser criado por Deus para a vida. Porquê que nós afirmamos isto? Porque a morte ela vai colidir, como dizias, com com o anseio natural que o ser humano tem de vida. Portanto, é como se a vida fosse, digamos, a nossa natureza essencial, e a Bíblia apresenta-nos uma explicação perfeita para isso. Como possivelmente nenhuma outra tentativa de explicação para a essência do ser humano. Precisamente porque Deus criou-nos com essa centelha, como costumamos dizer, porque a Bíblia também usa esse termo, essa centelha de eternidade que Deus colocou em nós. A Bíblia explica-nos que Deus criou-nos para a vida abundante e eterna e, portanto, a morte é uma interrupção nesse propósito essencial de Deus. Portanto, como o projeto de Deus foi interrompido, porque nós fomos criados para viver para sempre, a morte, em princípio, era algo que nos era totalmente desconhecido. Aliás, por isso, os nossos primeiros pais não tinham o conhecimento da morte. Precisamente porque o que Deus lhes tinha colocado na essência do seu ser, perdão, era essa possibilidade de vida. Obviamente que nós hoje, isto é tudo passado em certo sentido, porque a realidade da morte é mais do que uma evidência, não é? Mas nós continuamos com uma convivência com a morte como se ela não fosse natural. Agora, exceto algumas pessoas que muitas vezes, precisamente porque estão numa condição de doença, por exemplo, ou de profunda, seja depressão, seja outra forma, há pessoas que anseiam a morte. Mas nós reconhecemos que a pessoa a ansiar a morte é uma espécie de exceção, claramente uma exceção ao padrão que nós temos. Mas é interessante ver que a morte vem sempre pelo pecado. Sim.
não é? Então talvez fosse bom nós percebermos o que é o pecado, não é? Exatamente. O que este texto nos ajuda a fazer é, lá está dentro desta antropologia bíblica, é agora atribuir a esta realidade que eu tentei descrever aqui, atribuir-lhe uma origem, uma razão de existir também, uma explicação. Ora, a explicação que a Bíblia, e nomeadamente o apóstolo Paulo, nos apresenta, qual é? Existe uma relação entre morte e pecado. Okay? Não se podem separar estes dois conceitos. E qual é a explicação? O pecado é essencialmente um afastamento de Deus e da sua vontade. Por isso é que quando o apóstolo diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, nós sabemos que ele está a fazer uma referência a um personagem, a um homem em concreto, Adão, e Adão é por isso, e a experiência de Adão, elas são muito importantes para nos ajudar a compreender esta explicação. Porque nós conhecemos a narrativa, a história, e sabemos o que aconteceu. Então, o pecado entrou, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, como é que este homem pecou? Afastou-se da vontade de Deus. Foi essencialmente isso. Deus disse-lhe, esta é a vontade, esta é a minha vontade, anda nela. A partir do momento em que Adão e Eva se afastaram dessa vontade, automaticamente o pecado passou a fazer parte da sua realidade. Ou seja, de alguma maneira, diz que por um todos pecaram. Sou eu, por exemplo, obrigado a assumir uma condição que no fundo eu não participei? Pois essa seria a dúvida que nós poderíamos levantar. Alguém poderia afirmar, vamos dizer assim, que deste ponto de vista há uma injustiça no sistema. É como se esta proposta de antropologia bíblica, que é a explicação de porque é que nós existimos com esta tendência para a morte, nós já nascemos e começamos um ciclo que nos vai levar à morte, como se há uma injustiça, claro, fazendo nós fé naquilo que a Bíblia nos ensina, então nós dizemos, a partir daí parece haver uma injustiça, porque a culpa de um, digamos, é que se introduziu na experiência de todos. Como se, ou seja, eu recebo a condição de mortalidade de forma hereditária, sem que eu tivesse contribuído para o fazer. Naturalmente que a explicação que a Bíblia nos dá para isto é muito clara. Talvez não seja aquela... Não é uma explicação de um ponto de vista racional ou criar um argumento que prove que, na verdade, nós também somos culpados, por seja o que for. O apóstolo Paulo e a Bíblia, de uma forma geral, dá-nos a resposta dizendo o seguinte: isso aconteceu, mas a possibilidade de vida, de restabelecimento da vida, acontece exatamente segundo a mesma lógica. Por isso é que o contexto desta explicação que estamos a dar aqui é o da justificação pela fé. Algumas pessoas poderiam dizer, mas porquê é que este texto, esta reflexão aqui sobre morte e pecado num contexto de justificação pela fé? Muito simples. Porque tal como, aparentemente, vamos dizer assim, é injusto este facto essencial da vida humana, de que o primeiro ser morreu e agora eu também estou condenado à morte por causa daquilo que ele fez, portanto uma morte hereditária, é exatamente injusto na mesma proporção que o acesso à vida eterna me seja dado através da morte de um. Esse sabemos que é Jesus Cristo. Portanto, Adão comunica morte, é como um legado, Jesus Cristo comunica vida. Por isso é que a Bíblia vai falar, a partir do momento em que Jesus Cristo entra nesta equação, a Bíblia passa a falar da primeira e da segunda morte. Porque Adão só nos condenou à primeira morte. Mas Jesus Cristo dá-nos a possibilidade de não passarmos pela segunda. Ou seja, voltarmos a herdar a verdadeira condição inicial de que é vida eterna. E isso nós obtemos em Jesus Cristo. Como é que nós podemos, de alguma maneira, colocar tudo isto em prática? Nós percebemos que a vida e a morte, o acesso a uma e a outra, estão relacionadas com escolhas. Por isso é que, em termos práticos, as nossas escolhas diárias, repare, amigo ouvinte ou espectador, as nossas escolhas diárias, no fundo, mostram de que lado é que nós queremos estar. Por isso eu lembro-lhe as palavras do servo Josué, que dizia: escolhei hoje a quem sirvais, se do lado da morte, se do lado da vida. Fica aqui então o desafio de você poder escolher também, porque não são apenas aqueles que já viveram, aqueles que tinham a necessidade de escolher, você também tem que escolher. Escolha o melhor lugar para estar, para que Jesus possa abençoar a sua vida. Quanto a nós, já sabe, voltamos no nosso próximo episódio. Até lá.